Amém. Vamos começar então. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos, que a alegria estarmos juntos novamente. Mais um domingo de celebração ao Senhor, mais um dia onde a gente pode abrir a nossa boca, abrir o nosso coração e derramar, ou melhor, abrir a nossa boca e falar palavras de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, de realizar em nós e através de nós. Nós somos gratos a Deus pela paz que tem diariamente habitado no nosso coração, essa paz que só o Senhor pode dar. Como diz a canção que o nosso irmão Valdemar, ou foi um outro irmão que partilhou no grupo, que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Né? A gente não olha as circunstâncias, a gente olha assim a ação e a atitude de amor de Deus para conosco. Mesmo em momentos tão difíceis e delicados, Ele não nos deixa só, está sempre conosco, dirigindo os nossos passos diariamente. Então existe sim, diariamente, muitos motivos para sermos e agradecermos ao Senhor. Sermos gratos e agradecermos ao Senhor. Então, nesse momento, eu quero convidar você para que você baixe sua cabeça, fale com Deus, abra o seu coração, diga o que te aflige, e faça como o próprio salmista no Salmo 42 diz. Opa, voltamos aqui, deu uma leve parada, mas graças a Deus voltamos, né? Deu uma caída aqui na conexão. Mas louvamos a Deus, né, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua atitude de Pai presente e que não nos deixa só. Então eu quero pedir a você nesse momento que baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, abra o seu coração e, como disse no Salmo 42, que na sua oração você peça para que o Senhor aquete a sua alma e aquiete também o seu coração, né? Porque nesses momentos de incertezas, o que o mais nosso coração anseia e deseja é quietude. E que essa quietude só quem pode dar é o nosso Senhor, o nosso sumo pastor, como disse o próprio salmista no Salmo 23, quando ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Só esse Senhor pode realmente nos fazer andar ou desenvolver o nosso velejar por águas tranquilas. É certo que existem momentos que a gente não percebe o vento, né? E a gente fica com receio de levantar as velas do nosso barco. Mas pela fé, o que o Senhor quer que você faça nessa noite é: levante as velas do seu barco, porque o vento do Espírito vai conduzir a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, nós te somos gratos, Pai amado, por mais essa noite agradável que o Senhor nos concedeu em Tua presença. Como é bom louvar o Teu nome, como é bom saber que o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando do mal. Como é bom saber, ó Deus, que nós podemos, ó Pai, pela ação direta, ó Deus, do Teu Filho Jesus Cristo, que nos permitiu isso, ter esse contato direto contigo, porque foi por meio de Jesus que o véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso ao Senhor. Obrigado a Deus pela forma maravilhosa e abençoadora com que o Senhor tem tratado e conduzido os nossos passos. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor dirija, ó Pai, a nossa vida conforme a sua vontade. Como nós falamos aqui, ó Deus, às vezes nossa vida é comparada a um barco e muitas vezes pelo fato de não termos contato com o vento, acabamos deixando as velas do nosso barco sem ser levantadas. Mas hoje, pela fé, o que nós queremos, Senhor, é hastear, é levantar, ó Deus, as velas do nosso barco, porque temos a consciência de que o vento do Teu Espírito está conosco, conduzindo o nosso barco, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, nos conduzindo para o centro da Sua vontade. Esse é o nosso desejo, Pai. E o nosso desejo também, Senhor, é fazer com que esse momento seja um momento especial na nossa vida. Um momento, ó Deus, aonde a gente vai, mais uma vez, ó Pai, diariamente, esse deve ser uma atitude da nossa parte de entrega ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, viver, ó Deus, conforme o Senhor quer e a sua vontade. E como eu disse aqui, viver no centro
da sua vontade. Porque quando vivemos no centro da sua vontade, vivemos dentro de uma consciência de paz que o mundo não pode oferecer. Vivemos dentro de um contexto de alegria que o mundo desconhece, justamente porque procura, ó Deus, a alegria em coisas efêmeras e passageiras. Mas nós não, ó Deus, nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, justamente porque o nosso coração está envolvido com as coisas que são eternas, ó Deus. Obrigado, Pai, pela forma amável e carinhosa que o Senhor tem conduzido a nossa vida. Ó Deus, que tudo que seja feito nesse momento seja única e exclusivamente para dignificar o teu santo e bendito nome. Ó Deus, que nós possamos, como essa canção que nós vamos cantar daqui a pouco, oferecer a nossa vida ao Senhor, como oferta agradável ao Senhor. Que essa possa ser a nossa atitude nessa noite, pois é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar essa canção. Ela diz assim, ó: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, aí que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer,
eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos ter essa atitude. Às vezes cantando se torna muito fácil e até prático, mas quando somos colocados à prova, a de fato colocar nossa vida no altar do Senhor e pedir para Ele que nós possamos viver segundo a vontade dEle, e como a canção diz, que a cada dia eu queira mais do Senhor, e a gente entende que para ter mais do Senhor é necessário que a gente negue algumas coisas que nos atrapalham a ter esse nível de comunhão com Ele, e muitas vezes essas coisas que nos atrapalham, acabamos tendo uma relação de afetividade muito grande, mas sabemos que essas coisas muitas vezes acabam atrapalhando a nossa relação e a nossa comunhão com Deus. E quando nós pedimos para que Deus possa ser o centro da nossa vida, nós precisamos ter a consciência que muitas vezes Ele vai nos pedir coisas que nós não gostaríamos de fazer ou realizar. E muitas vezes também através de testes, que Ele muitas vezes nos coloca, né? Como Abraão foi colocado em alguns testes, e um deles, com certeza, o mais conhecido, quando ele chega para Abraão e diz: Abraão, e aí, está gostando do menino, do garoto que eu te dei? Sim, Senhor, maravilhoso, excelente, o Senhor não poderia ter me dado um presente melhor do que essa criança. E de repente Deus pede aquela criança, pede que ele ofereça aquela criança em sacrifício a ele. Logicamente, Deus nunca pediu e exigiu de ninguém uma espécie de sacrifício humano. E o texto vai dizer decorrentemente que, na verdade, era uma espécie de teste de Deus para com Abraão. Mas a gente percebe que Abraão, com certeza, ficou com seu coração totalmente angustiado. E ele precisava, de alguma maneira, obedecer a Deus, obedecer à voz de Deus. E assim ele fez, dentro do seu tempo, dentro do seu percurso, dentro da sua disposição, é claro. Mas ele fez. Mas o interessante é que ele, quando ele foi colocado à prova, ele disse: Abraão, não te faças mal, não te faça nenhum mal a esse garoto, ao teu filho. Né? E Deus estava ali mostrando que Abraão realmente tinha correspondido àquilo que Deus havia pedido. E quando Deus nos pede para deixar algumas coisas de lado, algumas coisas para trás, para que de fato Ele possa ser o centro da nossa vida, será que nós estamos dispostos a fazer isso, para viver no centro da vontade de Deus? Porque o fato e certeza Ele vai muitas vezes pedir para que nós abandonemos algumas coisas que atrapalham essa comunhão íntima, verdadeira e profunda com Ele. E é isso que Ele quer de nós diariamente, principalmente nesse tempo, nesse momento em que nós estamos vivendo. Né? Porque uma coisa é certa, a gente pode gozar da alegria e do prazer de termos esse Deus conosco. Esse Deus precisa ser o centro da nossa existência e o centro da nossa vida. Amém, queridos? Vamos cantar o hino 375 do cantor cristão, que traz um título muito sugestivo também para esses dias, para esse tempo que nós estamos vivendo. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ele sempre atende louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo
trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre ardente louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Deus querido, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o local onde a gente pode nos refazer, ó Deus, nos abrigar, ó Deus, nos restaurar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre é um Deus convidativo para que isso aconteça. Por isso que muitas vezes quando a nossa força se esvai, quando entramos, ó Deus, e estamos no Senhor, nós percebemos que as nossas forças são reativadas, reenergizadas, justamente porque o Senhor nos permite estar em Ti para que isso se torne possível. Obrigado, Deus, pelo momento agradável que nós estamos tendo em Tua presença. Obrigado, Deus, pela forma amável que o Senhor tem nos conduzido. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja com o seu povo, guardando, livrando de todo mal. Colocamos a nossa igreja nas tuas mãos, que o Senhor venha conduzir diariamente os nossos passos. Sabemos que tem sido um momento delicado, um momento extremamente complicado de se viver, mas nós sabemos, ó Deus, que as nossas vidas estão guardadas pelas potentes mãos do Senhor. Por isso que nós somos gratos a Ti, pela forma abençoadora que o Senhor tem conduzido a nossa vida. Obrigado, ó Deus, esteja com os teus servos que estão, ó Deus, nesse momento participando também desse culto e aqueles que ainda vão participar através da gravação. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles através de sua palavra, porque sabemos, ó Deus, como diz o autor aos Hebreus, ela é viva e ela é eficaz, ela promove vida a nós, ó Deus. Por isso que nós te pedimos, conduza os nossos passos diariamente, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero deixar mais uma vez uma palavra de gratidão aos irmãos pela atitude amorosa para comigo, para com a minha família. A atitude dos irmãos de nos presentear, né, com uma cesta, e isso realmente foi uma surpresa para todos nós. Não porque não consigo enxergar essa atitude amorosa por parte dos irmãos. Não, isso eu consigo já enxergar justamente pela forma com que os irmãos nos tratam, pela forma com que os irmãos também nos receberam. Então eu sou grato a Deus pela sua vida, pela forma com que você tem abençoado a mim e a minha família. Quero também agradecer aos irmãos que, por mais que estão distantes pelas suas dificuldades, têm colaborado, têm contribuído com os seus dízimos, com as suas ofertas, porque nós sabemos que, os irmãos sabem que nós temos uma estrutura e essa estrutura tem um custo para mantê-la, né? Mesmo de portas fechadas, existe um custo para ela mantê-la. Então, eu sou grato aos irmãos que têm contribuído com as suas ofertas, com os dízimos, que Deus possa abençoá-los rica e poderosamente. E você que talvez esteja com dificuldade de ir ao banco, né? Ou para fazer algum tipo de transferência, procure aí a nossa querida irmã Célia e a nossa irmã Cris, que são as nossas tesoureiras, né? Você que tem dificuldade para sair
ela está providenciando um meio de se deslocar até a sua casa para que os irmãos possam ofertar e dizimar com essa atitude de fidelidade e de bondade para com a obra do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua casa rigorosamente. Eu quero refletir com você nessa noite uma palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, e nós vamos falar um pouco a respeito de pessoas que marcaram o seu tempo na sua geração. Tempo esses que foram difíceis, mas tempo que eles puderam se posicionar. Mas antes de ler o texto bíblico e refletir com você na palavra de hoje, eu vou dar uma oportunidade para a Carla, ela vai ler um texto bíblico, né, ao seu coração. Graça e paz, irmãos. Eu vou estar lendo o versículo que está em Filipenses 4. Eu vou estar lendo os 6 e o 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus pela vida da Carla. Como disse os irmãos, estamos aí para refletir em um texto da palavra de Deus, onde esse texto fala a respeito de uma pessoa que buscou, pelo fato de ter buscado fazer a vontade de Deus, ter renunciado muitas coisas, ter se posicionado diante de tantos convites, diante de tantas seduções, ele conseguiu permanecer firme, fiel a Deus, renunciando às suas próprias vontades para viver segundo a vontade do Deus eterno, né, que é o nosso Senhor. Então, esse texto vai falar justamente de pessoas que pagaram um preço pelo fato de querer viver segundo a vontade de Deus. Nós não iniciamos o culto nessa noite falando sobre isso por um acaso. Porque, de fato, para viver viver na vontade de Deus, nós temos que pagar. E esse preço muitas vezes vai se tornar muito caro e doloroso, porque Deus muitas vezes vai querer com que você deixe para trás algumas coisas que acabam atrapalhando a sua vida de comunhão com Ele, né? E esse personagem nas Escrituras Sagradas é considerado como uma espécie de mártir, né? Porque está justamente classificado ali justamente na galeria, conhecido no texto de Hebreus 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé. É tanto que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer assim, estando envolvidos com uma tão grande nuvem de testemunha. E quando ele fala nuvem de testemunha, essa palavra testemunha quer justamente dizer mártir. O que é um mártir? Por que essa expressão mártir? É justamente alguém que pagou um alto preço para manter firme a sua convicção diante das escolhas que ele fez. Desafios ele enfrentou inúmeros, mas ele se manteve firme, ele se manteve no seu posicionamento, né? E o texto que eu quero ler com vocês, e que daqui para frente a gente vai falar um pouco sobre os heróis da fé, e é um texto que eu já refleti com os irmãos há 2 anos atrás, né? Que é o texto de Gênesis, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24, que fala da história de um homem que decidiu andar com Deus. E tem uma música muito bacana, um cantor chamado Thales Roberto, que ele diz, quem anda com Deus não vive por si só, é cuidado como uma criança de colo. E faz sentido essa música, né? Porque quanto menos do mundo eu tenho dentro de mim, mais de Deus eu tenho cultivado. E tendo mais de Deus eu tendo dentro de mim, mais parecido com Ele eu serei. Então esse personagem das Escrituras mostra isso justamente pela sua escolha, né? Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24, que diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Enoque, todos os dias de Enoque
foram 365 anos. E o versículo 24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te somos gratos mais uma vez por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos, ó Pai, envolvidos em culto. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja, pela forma, ó Deus, com que ela tem sido conduzida, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, não pelo homem, mas por mais que o Senhor levanta um homem para ser o líder dessa igreja, mas nós sabemos que o homem, se ele não estiver alinhado com o Senhor, a coisa não flui, as coisas não acontecem. Por isso que nós sabemos e temos a consciência que as coisas são conduzidas pelo Senhor e pela tua vontade. Obrigado, Deus, pela tua palavra que vem falando ao nosso coração, ó Deus, a respeito de posicionamentos que nós devemos ter. E para que isso aconteça é necessário renunciarmos a algumas coisas que nos impedem de ter essa comunhão íntima, verdadeira e profunda contigo. Fale conosco através da sua palavra, esse é o desejo do nosso coração. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos estudar hoje, falar um pouco e refletir a respeito da vida e da história desse personagem tão interessante chamado Enoque. Quando a gente vai para as Escrituras e no próprio texto, né, que nós lemos, não existem muitas informações a respeito desse camarada chamado Enoque nas Escrituras, para definirmos ali ou situarmos melhor a sua história, né, a sua vida. Não existem assim, informações onde ele nasceu, como ele viveu. O seu pai, segundo as Escrituras, foi Jared e seu filho foi Matusalém, né, que é considerado o personagem nas Escrituras que teve mais longevidade, que viveu muito mais do que qualquer outra pessoa nas Escrituras, né? Lá está dizendo que ele viveu 969 anos. Além dessas informações, sabemos também através das Escrituras, para ser mais específico, lá na carta de Judas, no versículo 14, que Enoque era o 7º depois de Adão, em uma linha direta da criação da humanidade. Certamente ele conhecia a história da falta de fé na palavra de Deus, que levou não só Adão, como Eva também, ao ato de desobediência, culminando assim na expulsão do paraíso e desencadeando assim também por parte de Adão e Eva uma perda de comunhão, né, para com o nosso Deus. Mas Enoque não se permitiu ser guiado por essa má experiência e por esse má histórico dos seus antepassados. Por quê? Porque ele se posicionou. Ele teve que renunciar a algumas coisas para se manter firme a ponto de querer e escolher andar com Deus. Mesmo sendo contemporâneo de Noé, de Adão, que viveu em um contexto assim de dispersão, em um contexto de corrupção, onde a raça humana se degenerou, vivendo distante de Deus, ele se posicionou. No entanto, sendo dessa descendência direta de Adão, mesmo conhecendo a rebeldia de Caim, mesmo vivendo dentro de um tempo de corrupção, de um tempo de promiscuidade, de um tempo de uma série de tipos de mentiras, Enoque escolheu andar. Enoque não andou pelos seus próprios caminhos. Por quê? Porque sabemos, como diz as Escrituras, há caminhos que ao homem parece ser bom, parece ser excelente, mas as Escrituras dizem em Provérbios 14, 12, que seus fins são caminhos de morte. Também não andou nos caminhos dos seus antepassados, muito menos de seus contemporâneos, porque Enoque escolheu andar com Deus. Existe aí um dito popular, todos nós conhecemos, né, que diz assim: diga-me que eu te direi quem és. Isso é uma sabedoria popular que, em certos casos, nós compreendemos até que ela é verdadeira, porque pode-se saber muito de uma pessoa através não só dos seus hábitos, mas também das suas companhias.
né? Sua fama, então, desse homem chamado Enoque, ela não ficou restrita simplesmente ao seu tempo, pois ela se ampliou, ela tomou proporções, de tal forma que mesmo depois de muitos anos, ela aparece em uma das cartas do Novo Testamento, como eu falei, lá em Hebreus. Eu assisti um filme onde existia um homem que ele dizia uma frase muito interessante e é profundamente verdadeira. Quando ele diz assim: o que fazemos hoje ecoa para a eternidade. E nós podemos ver isso através da vida desse homem chamado Enoque. O que ele fez no passado, ele ficou restrito ao seu tempo. Essa história cresceu, tomou-se proporções e também foi estendida até o Novo Testamento. Por isso que nós conhecemos Enoque de uma forma diferente, né? Como um homem realmente que se posicionou e não retrocedeu diante da decisão de andar com Deus. Não propriamente ou prioritariamente pelo que ele fez, falou ou pelo que ele escreveu, mas por quem ele andava, porque ele andava com Deus, né? Então Enoque entrou na galeria dos heróis da fé na carta aos Hebreus, justamente por sua atitude, seus costumes, seu raciocínio, seus planos e seus sonhos se confundiram com os de seu amigo eterno de caminhada com Deus. Justamente por quê? Por conta da escolha que ele fez. Então Enoque andava com Deus. Não andava só com Deus nos momentos bons, mas andava com Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos que ele passou por períodos de solidão, na vida física, com todas as aflições. Ele com certeza permaneceu firme andando com Deus, porque a sua vida é de alguém que anda com Deus, assim como o texto de João 16 diz, ela é recheada de dificuldades, não tem como nos livrar das dificuldades, porque eles sempre se apresentarão diante de nós. Por isso que Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33, ele disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso que andar com Deus é uma questão de escolha, de amizade que nós queremos ter e nutrir com o nosso Deus, de respeito e também de cumplicidade. É ser levado a um nível mais profundo de intimidade com quem se propõe a andar com Deus. Por isso que andar com Deus traz os seus benefícios, mas nos faz também ter que renunciar a algumas coisas que nós não gostaríamos de renunciar. Por isso que nós aprendemos aqui, com a vida de Enoque, 3 instruções extremamente interessantes para a nossa vida, que gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade. E é interessante que o nome Enoque significa justamente para nos trazer essas orientações. E uma das lições que nós aprendemos com a vida de Enoque é que de verdade Enoque andou com Deus. E andar com Deus andar é um gesto de progressão, né? De quem sai de um lugar e pretende chegar a um outro lugar. E foi justamente isso que aconteceu com Enoque. Quando ele decidiu andar com Deus, Enoque não era mais a mesma pessoa. Enoque, ele não vivia mais a mesma vida. Ele não pensava da mesma forma. Por quê? Justamente Deus o tirou de uma condição para viver numa condição totalmente diferente. Porque ele passou a trilhar essa vida de comunhão profunda, íntima e verdadeira com esse Deus. É uma caminhada que pode haver muitos obstáculos, sim, como nós enfrentamos também nos dias de hoje, como Enoque também enfrentou nos seus dias. Tantos e tantos obstáculos, tantos e tantos impedimentos, mas ele se manteve firme na sua escolha. Obstáculos e dificuldades ele teve, como obstáculos e dificuldades nós também teremos diante dessa escolha que nós fizemos para nós, que é andar com Deus. Mas sabemos que dentro dessas dificuldades, nessa trajetória de andar com Deus, também temos um objetivo
e nós temos uma meta. E não podemos permitir com que essa trajetória seja impedida pelos obstáculos e nem pelas dificuldades que sempre se apresentarão diante de nós. Mesmo eles se apresentando, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de andar com Deus. Porque não existe caminhada mais promissora e mais abençoadora do que andar com Deus. Todos nós, como digo, de alguma forma caminhamos, nos deslocamos de um lugar para o outro. E seja qual for a caminhada, nós encontraremos sempre as dificuldades e os obstáculos diante dessa trajetória. Então Enoque andou com Deus somente depois que gerou Matusalém. E isso nos faz meditar em algumas verdades que encontramos também no texto, que diz assim: andar com Deus é cumprir os princípios de Deus em todas as esferas da nossa vida. Na vida física, meu irmão, andar com Deus é cumprir os princípios dele. E quando a gente entra ali em Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai dizer justamente que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Na vida física não é diferente, é assim mesmo. Quando nós queremos andar com Deus e cumprir os seus princípios, nós precisamos e devemos viver segundo a sua vontade. E ele determina um tempo para todo propósito. Também na esfera da vida espiritual. Não podemos, em hipótese alguma, ser inconstantes. Temos que buscar nos firmar sempre nesse Deus. E na vida moral, e é isso que ele pede, não vivendo dentro de um moralismo, mas quando nós andamos com Deus, vivemos dentro de um contexto de vida moral também. E é isso que Deus nos pede. Andar com Deus é buscar concordar com ele, ter concordância com ele sempre. Por isso que Amós, no capítulo 3, versículo 3, vai dizer: andarão dois juntos sem que não haja acordo? Não dá para andar com Deus, viver segundo a vontade de Deus, se eu não concordar com aquilo que ele tem me pedido, se eu não me envolver com os seus princípios, dentro da vida física, dentro da vida moral e dentro da vida espiritual. Enquanto Adão foi criado por Deus, ele manteve relacionamento íntimo com Deus, comunhão plena com Deus. Ele não só andava com Deus, mas muito pelo contrário, a própria palavra de Deus diz que Deus é quem andava com ele. Nós podemos ver isso aí no capítulo 3, no versículo 8 do Gênesis. Agora Enoque, que não tinha comunhão com Deus, passou mais de 60 anos longe da presença de Deus, agora decide andar e caminhar com ele. Então, quem decide andar é necessário deixar algumas coisas para trás. Coisas que muitas vezes nos impedem. Eu lendo Neemias hoje, no capítulo 6, eu vi a preocupação de Neemias, não só dizer que tinha erguido os muros de Jerusalém, mas ele também se preocupou em tapar todas as brechas possíveis e necessárias existentes dentro dos muros, porque ele sabia que as brechas eram espaços que poderiam ser fácil acesso dos inimigos a entrar novamente dentro de Jerusalém. Então o que ele fez? Tapou as brechas. Então quem anda com Deus, quem vive com Deus, precisa de alguma maneira não permitir brechas, porque se permite brechas, nós sabemos que corremos um grande risco de perder essa comunhão com Deus. Por isso que a mensagem, nesse ponto que é andar com Deus, existe uma verdade muito prática, que Enoque andou com Deus enquanto muitos se afastavam dele. E uma pergunta que essa reflexão nos sugere hoje: será que de fato nós estamos andando com Deus? Será que de fato nós estamos vivendo no centro da vontade dele? Será que nós estamos obedecendo? Se estamos obedecendo, até que ponto eu tenho obedecido a esse Deus?
E uma outra lição que nós podemos usar esse texto para a nossa vida, que nós enxergamos na vida desse homem chamado Enoque, é que ele creu em Deus. Creu apesar das circunstâncias em que ele vivia. Como nós falamos, ele viveu num período totalmente de corrupção e promiscuidade, onde a mentira imperava naquele lugar. Mas ele decidiu crer em Deus. E crer é uma atitude de fé, é uma atitude de... Hebreus no capítulo exatamente sobre esse assunto, que a fé é o que? É um firmamento, é um alicerce, é também prova, é também uma convicção. Isso se resume naquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, do versículo 12, quando ele disse, na tradução NVT, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em que creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Então, crer desperta em nós essa atitude. E independente das circunstâncias. Fé, então, é o que brilhou na vida de Gideão, quando ele se viu diante de 135 mil homens para enfrentar. E ele vai e enfrenta aqueles 135 mil homens com apenas 300 homens, justamente para que Deus seja glorificado e não o seu nome. E nós percebemos que Enoque creu em Deus, colocou toda a sua confiança nele. Mesmo em meio a uma sociedade corrompida, ele creu em Deus, ele acreditou que Deus poderia fazer algo por ele. Enquanto muitos viviam e morriam, ele acreditava em Deus, que podia mudar a história pessoal dele. Você crê em Deus a esse ponto? A ponto de confiar a sua vida pela totalidade nele? A ponto de confiar a ponto e crer a ponto de que ele pode mudar toda a sua história? É esse nível de confiança que Deus espera de nós. É esse nível de confiança e fé que Deus quer de nós. Que nós não titubeemos na fé. Que nós não venhamos duvidar desse Senhor. E uma outra lição que nós aprendemos com a vida de Enoque é que ele agradou a Deus. A Bíblia diz em Números 14, 8, que se o Senhor se agradar de nós, nos colocará na terra prometida. Até que se a terra é prometida, é simplesmente porque alguém prometeu. E esse alguém que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Já citei esse texto e quero citar novamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Existem sonhos que são engavetados por nós. E se apresenta diante de nós, nos fazendo ter contato visual novamente. Ele mostra que chegou o tempo para que esse sonho se torne possível. Porque mesmo Deus que prometeu, é o mesmo Deus que cumpre. Então Deus é o que assumiu o compromisso de nos colocar na terra prometida. E a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Salmos nos dá uma orientação muito interessante em como podemos agradar ao Senhor. Sabe qual que é uma das formas que você pode agradar ao Senhor? É temendo a Ele. Provérbios diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor é ter uma atitude sábia. E uma outra pontuação, uma outra orientação é que uma das coisas que faz com que o Senhor se agrade de nós é confiarmos na sua misericórdia. Confiar que Ele tem diariamente uma misericórdia para nos conceder. Porque, como sempre digo nas minhas orações,
As suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essas lições trazidas por esse texto através da vida de Enoque possa ser uma verdade de Deus. Então Enoque andou com Deus, ele creu em Deus e também ele agradou a Deus. Você tem agradado o Senhor que você serve? Será que existe alguma coisa aí que tem desagradado ao Senhor, mas ainda você não conseguiu cortar o vínculo com isso, porque você não consegue renunciar? Peça ao Senhor, posicione-se. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar no seu interior, Deus quer que você tenha em você diariamente mais dele, que essa entrega possa ser diária, para que o que você venha fazer hoje possa ecoar para a eternidade. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e que Ele possa conduzir a sua vida por caminhos de paz e bênçãos. Que Deus os abençoe. Nós vamos passar agora para o nosso... Nós temos alguns pedidos aqui que nós queremos dividir com você e eu queria que você orasse aí, né? A Paula, ela tinha pedido durante o período da manhã a oração pela nossa irmã Lossa, nada às pressas, com fortes dores no peito, né? Com falta de ar, e realmente foi preocupante. A Paula estava muito angustiada, e ela solicitou para que pudéssemos estar orando, e graças a Deus nós oramos. Todos os exames que ela fez deram resultados normais, só deu uma inflamação no seu estômago, mas ela já está em casa, foi medicada, e ela vai estar aí à base de remédios agora, mas nós vamos orando para que Deus possa restaurar a vida da sua serva por completo. Tá bom? Ore a Deus pela vida da nossa irmã Lossas. O nosso irmão Valdemar também deixou um pedido conosco aqui, que o pastor Eduardo Amorim pediu, né, para que nós, como igreja, pudéssemos estar orando por um pastor da Assembleia de Deus lá de Campinas, que testou positivo com Covid, está internado nesse momento. Teve uma parada cardíaca e quase que perderam o pastor, mas graças a Deus ele está se recuperando. Então deixe de estar orando por esse pastor chamado Queias, que é pastor da Assembleia de Deus ali em Campinas. A irmã Alzira também pede oração por todos os doentes, pede oração pela nossa nação em geral, pede também pelo esposo da nossa irmã Maria Adilane, né? Estado positivo, nós estamos orando. Ela também deixou uma palavra de gratidão em relação à igreja, a forma com que a igreja tem sido abençoadora em relação à sua família, e nós vamos continuar agindo dessa forma, né, abençoando a vida da nossa irmã. A nossa irmã Elô agradece aos irmãos pelas orações, ela já está bem melhor de saúde. Glória a Deus, nossa irmã Elô também, que oramos por ela, né? Nós, como igreja, como eu sempre digo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes as pessoas acabam acreditando que a oração do pastor tem muito mais crédito do que a oração. É isso que as Escrituras dizem. Nós podemos sim nos unir em oração, falar a Deus, para que Deus possa responder cada uma dessas orações. Então, Deus ouve a sua oração. Então, você vai baixar a sua cabeça nesse momento e entregar ao Senhor esses pedidos que foram. Deus querido, nós te somos uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, por esse momento agradável que estamos em sua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Como nós falamos no início, pela forma abençoadora que o Senhor tem conduzido os nossos passos. Queremos, ó Pai, te agradecer pela forma, ó Deus, especial com que o Senhor cuidou da tua serva Maria Lossas ali no hospital. Obrigado, ó Deus, porque já percebemos a tua mão bondosa sobre a vida dela e entendendo, ó Deus, que essa recuperação por completa vai acontecer segundo a sua vontade. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor da sua serva e também pela vida de toda a família. Queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos a vida do pastor Miqueias, que está internado nesse momento, ó Deus, com o Covid,
ó Deus, que a tua mão seja sobre ele, sobre toda a sua família, que está totalmente desolada por essa situação. Que sara e cura possa encontrá-la também nessa noite. Queremos, ó Pai, colocar em tuas mãos a vida do Mateus, o filho do pastor Gerson, que ainda está hospitalizado, mas soubemos, ó Pai, que ele vem num processo de melhora. Isso nos alegra. Obrigado, Deus, pela vida do Mateus. Queremos colocar também, Senhor, a vida de todos os que estão enfermos nesse momento, ó Pai. Que as tuas mãos bondosas sejam sobre a vida de cada um. Queremos colocar, ó Deus, em tuas mãos a nossa nação, a nossa pátria amada, ó Deus. Seja com os governantes do nosso país, ó Deus, auxiliando, ó Deus, ele naquilo que eles precisam e, ó Deus, colocando no coração dele, ó Deus, essa luta incessante para que todo espírito corrupto possa cair por terra em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queremos te agradecer também, querido Deus, pela forma bondosa que o Senhor conduziu a restauração da vida da tua serva, irmã Elu. E hoje nós podemos glorificar o teu santo nome por ela estar bem. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esse momento de culto que nós tivemos. Curto, sim, mas sabemos que o Senhor está preparando, ó Deus, o momento do nosso retorno. E com certeza será um dia muito especial para todos nós. Obrigado, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe, fiquem e retornaremos na quarta-feira, para a glória de Deus. Amém.